Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Jefferson Arruda e este é o canal Juízo Econômico. Juntos tratamos de assuntos relacionados à economia, finanças, renda variável, renda fixa, programas de pontuação, cartões de crédito, viagens, tudo aquilo que de certa forma envolve o seu dinheiro. No vídeo de hoje, pessoal, quero trazer para vocês aqui um tema que está muito em alta. Quero trazer a minha opinião sobre essa questão de tarifas que temos visto aí nos últimos dias, relacionada aos Estados Unidos, relacionado à China e também a todos os países envolvidos. E aí você pode estar se perguntando o que você faz, o que temos que fazer nessa situação com os nossos investimentos. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, um pouquinho do que eu tenho feito e talvez seja útil para você, talvez te gere alguns insights. Então deixa aquele like, não se esqueça de se inscrever se você não for inscrito, compartilhar esse conteúdo com amigos, familiares, porque às vezes tem essa curiosidade, tem essa necessidade e às vezes um tipo de conteúdo de forma bem simples pode te ajudar em alguma tomada de decisão. Beleza, pessoal? Bora pro vídeo. Então, pessoal, como temos visto aí na mídia, nas últimas semanas, temos aí algumas questões de tarifas que têm sido aplicadas aí, se você olhar para os Estados Unidos, olhar para a China, olhar para outros países, tem uma grande repercussão aí sobre essas tarifas americanas que o Donald Trump colocou em todos os países, E aí mexeu com o mundo inteiro, financeiramente. Então, se você tem ali acompanhado um pouquinho que seja aí os noticiários econômicos, você tem acompanhado, O próprio jornal tem mostrado isso. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, é um pouquinho da minha visão sobre esse acontecimento, tá? Então, só relembrando um pouquinho, tudo começou lá no mês passado, quando o Trump falou que ia aplicar essas tarifas, que ele quer resgatar os Estados Unidos, e, enfim, teve lá o seu discurso e ele falou que ia aplicar essas tarifas no dia 2 de abril. Quando chegou no dia 2 de abril, pessoal, realmente entrou em vigor ali as tarifas do Trump, e aí ele colocou para muitos países uma taxa de 10%, de maneira global praticamente, e em outros países ele foi colocando tarifas maiores, taxas maiores. Se você pegar Irã, China, teve muitos países aí que tiveram uma tributação bem elevada para os Estados Unidos, com a justificativa de que estava sendo um tratamento desigual, que os produtos americanos eram tributados lá nesses países, e aí os Estados Unidos não estava tributando na entrada lá para eles. Então teve esse entendimento aí pelo Trump, e aí ele colocou essas tarifas e a gente começou a ver uma especulação aí no mercado muito grande sobre uma possível recessão nos Estados Unidos, sobre problemas que esse tipo de situação pode trazer, porque é bem delicado, pessoal. Se fosse para a gente conversar sobre isso, ia gastar muito tempo, não vou trazer aqui, mas se vocês ficarem com curiosidade, coloquem nos comentários que eu trago para você um pouquinho da repercussão de tarifas, onde pode chegar na economia, recessão, crise política, um monte de coisa. Mas enfim, então teve esses ruídos e aí tivemos a China se posicionando contra, e também tributando os Estados Unidos. Então, se você vai me tributar em 24%, em 35%, eu vou aumentar, eu vou te tributar em 50%, aí os Estados Unidos voltou, vou te tributar em 80%, China voltou 100, 100 e pouco, enfim. Foi lá para cima as tarifas aí desses dois países. Então, hoje, pessoal, está praticamente inviável a comercialização entre Estados Unidos e China, Hoje está mais de 100% de tarifas. E aí o que aconteceu? Nesse meio do caminho, o Trump foi entendendo ali os perigos que podem ter ali de recessão, além de outros fatores relacionados a juros futuros nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm uma dívida grande para fazer rolagem nos próximos meses e boa parte dos títulos americanos a China é dona, Então, o Japão é o primeiro lugar, tem mais de $1 trilhão em títulos americanos, mas a China tem lá 700 e poucos bilhões de dólares. E então, estima-se ali que a China tenha feito ali alguma venda desses títulos americanos, fazendo com que a taxa de juros longa nos Estados Unidos aumente, e aí gerando ainda mais ferva no mercado. E aí, tudo isso acontecendo, pessoal, o Trump falou, vou suspender por 90 dias, uma pausa aí para esses países que eu dei 10%, inclusive para a Europa, e aí fica só com a China essa questão. E aí o mercado deu uma volatilidade, subiu, caiu bastante as ações, mas se acalmou agora, está meio em compasso de espera
com relação a essas decisões que podem acontecer. De qualquer maneira, pessoal, o Trump ele é muito vocal, muito volátil. Então, daqui a pouco ele pode mudar de opinião e largar mais uma notícia e o mercado virar tudo, né? E aí, como que nós ficamos, né? Principalmente você que tem pouco investimento, você que está começando agora a investir, onde que você deve colocar o seu dinheiro? Eu, pessoal, vou colocar a minha opinião aqui, né? Recomendo que vocês estudem sobre isso. Se vocês tiverem dúvidas, busquem especialista, né? Façam os cursos. Mas o que eu tenho feito, pessoal? A mesma coisa que eu coloco no vídeo aqui do YouTube, quando eu estou compartilhando a minha carteira do Juízo Econômico. Eu distribuo bem os meus valores, coloco títulos de renda fixa, renda variável, investimento em outras moedas, em dólar, e isso tem me ajudado muito. Entanto que essas últimas oscilações do Bovespa, ou mesmo do S&P 500 lá fora, de certa forma elas foram menores para a minha carteira, porque eu tento ter essa distribuição de forma equilibrada. Então é importante você manter a calma nesses momentos e escolher ali boas ações, escolher boas estratégias para você manter o seu capital valorizado. Um bom exemplo disso, pessoal, é o petróleo, né? Então a gente viu que teve uma queda bem significativa aí do petróleo, né? Mais de 20% aí desde o começo do ano. E aí, se você tinha investimento em Petrobras, PRIO, possivelmente você viu uma desvalorização aí dessas ações. Então, se você tem uma grande posição nesse tipo de empresa, com certeza ela é mais sensível. Então é importante você distribuir e pegar boas ações. Então lá na carteira do juízo, pessoal, se você olhar, nós temos Caixa Seguridade, Sabesp, Santos Porto Brasil. Então tem ações que, se você olhar ao longo do tempo, elas têm se valorizado, têm mantido ali alguns dividendos e boas valorizações. Então é bem importante você distribuir. Além de que, nessas situações, pessoal, de volatilidade, de queda, se você tem ali um pouco de caixa, você pode comprar ali boas ações daquelas boas empresas que você já tem no radar. Tá? Então é bem importante você se atentar e manter sempre atualizado. Você já tem aquela empresa, né? Você já está de olho numa boa empresa, e aí quando tem uma desvalorização por questões externas, você adquire mais uma fração dessa empresa e você vai investindo em empresas boas, em ações que vão te gerar resultado no futuro. Então, pessoal, de maneira geral, era esse o contexto, era isso que eu queria trazer para vocês, que basicamente é distribuição, escolher boas ações, se manter calmo, não tomar decisões precipitadas, né? Não é porque a Nvidia caiu um monte que você vai vender. Falei, calma, né? Se você já tinha posição, reflita se é isso mesmo a decisão, se é agora o momento, né? Talvez o momento já passou, agora talvez já esteja numa outra tendência, enfim. Você tem que estudar um pouquinho sobre o mercado, estudar essas boas ações, para que em momentos ruins você compre essas boas ações, porque quando a mesa virar, quando o mercado voltar a valorizar de novo, você já está posicionado e você vai ter esse lucro aí garantido. Beleza, pessoal? Se vocês ficaram com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, também coloque o que vocês têm achado aí dessa guerra tarifária entre Estados Unidos e China, que é um impacto global, né? Impacta todos os países, e nós aqui dentro do Brasil não é diferente, né? A gente vê isso no preço do dólar, consequentemente nos insumos, né? A produção possivelmente vai ficar mais cara, enfim. É uma repercussão bem grande, mas coloque aqui nos comentários, coloque também aqui uma sugestão de um próximo vídeo que você queira que eu traga para vocês. Também não se esqueça de compartilhar com amigos, familiares. Eu tenho certeza que esse tipo de conteúdo mais simples, né, por mais que a gente não tenha muita experiência, um pouco de conteúdo simples, da maneira como nós investimos, eu acho que pode agregar muito esse conteúdo. Então compartilhe com amigos e familiares, porque eu tenho certeza que você vai estar ajudando o canal, vai estar me motivando a trazer mais e mais conteúdos para você. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.